Bom dia, caros alunos. Então, vamos dar início a mais uma videoaula de matemática. Vamos falar hoje sobre função inversa. Lá no nosso livro, nas páginas 135 a 139, pode acompanhar pelo livro. Objetivos: verificar se uma função é invertível e obter a inversa de uma função bijetora. A inversa de uma função bijetora é de A e B, então A é o nosso domínio, o B é o nosso contradomínio. Então temos o nosso A e o nosso B. Então essa função F, que vai de A para B, levando x na função F, chegando em Y, é uma função F menos 1. F menos 1 é exatamente a função inversa. Então você veja que a função leva F de A em B, e a inversa da função leva de B em A. Então está aqui, né? Agora o nosso domínio é o B, e o nosso contradomínio é o A. Então eu levava os elementos de A e o x através da função em Y, e aqui eu levo de B através da função inversa, eu levo o y em x, tá certo? Então, o que a função leva, a inversa da função retorna, tá certo? Então, vamos ver aqui, olha só. Vamos ver qual tipo de função tem inversa, tá? Então, nós temos aqui, ó, o domínio A contra domínio B, tá certo? E uma função F que vai levar os elementos de A e B. Então, vocês vejam, eu levei o x1 em y1, x2 em y2, x3 em y3. Porém, o x1 e y4 não tem imagem, ou melhor, não é imagem de ninguém. O y4 não é imagem de ninguém. Então, nós verificamos que essa função ela é injetora, porque sai apenas uma flecha daqui para cada elemento do outro lado, né, do B. Ou seja, se x1 é diferente de x2, y1 é diferente de y2. x1 é diferente de x3, y1 é diferente de y3. x2 é diferente de x3, y2 é diferente de y3. Tá certo? Então nós vemos que ela é injetiva, é uma função injetiva. Mas ela não é sobrejetiva, ou sobrejetora, tá certo? Porque sobrou um elemento em B, o contradomínio. Ou seja, o contradomínio não é conjunto imagem do domínio, tá? Ele tem um conjunto imagem, mas ele todo não é, por isso que ele não é sobrejetor. E aí nós temos uma função inversa, né? Vamos chamar de uma função. Nós temos uma função que agora vai levar os elementos daqui de B até o A de novo, vai desfazer o que a F fez. Então eu tenho y1 levei x1, y2 levei x2, y3 levei x3, opa! Mas o meu y4 não leva ninguém, não tem imagem lá no meu agora chamado contradomínio, tá certo? Não tem. Se não tem, se esse elemento não tem imagem, isso não é função. Então você vê, se a função é injetiva ou injetora, mas não é sobrejetiva ou sobrejetora, ela não tem inversa, não tem função que desfaça o que essa função fez. Essa função levou os elementos em B, porém não tem uma função que desfaça o que a F fez. A G não desfaz. Por quê? Porque sobra elemento aqui, então não é função. Então, uma função que não tem sobrejetora, né? Ela não tem inversa. Tá? Ela não é invertida. Vai falar mais à frente. Agora, essa outra aqui, ó. Essa função vai levar os elementos lá em B. x1 levou em y1, x2 y2, e o x3, x4 levou em y3. Vocês vejam que ela não é injetiva, né? Ou injetora. Ela não é injetiva ou injetora, por quê? Porque eu tenho x3 diferente de x4, porém o y3, né, é igual a y3, porque a mesma imagem. Mas ela é sobrejetora ou sobrejetiva. Tá? Ela é sobrejetora, porque não sobrou ninguém. Todo
todo contradomínio é o conjunto imagem. Ela é sobrejetora, mas não é injetiva ou injetora, tá? E aí nós vamos ver, então, uma função que desfaça isso. Vamos lá. O y1 levou em x1, y2 levou em x2. Porém, o y3 levou em x3, x4. Isso aqui também descaracteriza o quê? Função. Não é função também. Então, isso aqui não é função. Por quê? Tem um elemento do domínio que tem duas imagens. Não pode, tá? Naquele gráfico, né, é quando a reta vertical corta o gráfico da função em dois pontos. É o que acontece aqui. Ó. Então, a reta passando aqui no y3, verticalmente, cortou o gráfico em dois pontos. Então, não é função também. E agora nós temos esse modelo aqui, ó. Domínio contra domínio. Função x1 e y1, x2 e y2, x3 e y3, x4 e y4. Então vamos observar. Ela é injetiva. Ela é uma função injetiva. Por quê? Porque x1 diferente de x2, y1 diferente de y2. Então qualquer um deles, sendo diferente aqui, as imagens também são diferentes. Ela é sobrejetiva. Sobrejetora. Por quê? Porque não sobra elementos no contradomínio. Ou seja, todo contradomínio é o conjunto imagem. Isso caracteriza a função sobrejetora. Certo? E agora vamos ver uma função que desfaça o que a f fez. Vamos ver a g de x. Então vocês vejam que essa aqui desfaz. Ó. Não tem faltando ninguém, né? Não falta ninguém sem imagem aqui no domínio. Ninguém aqui do domínio tem duas imagens lá. Então, vocês veem que essa G aqui, ela desfaz o que a F fez. A G desfaz o que a F fez. Então, não quer dizer que ela é injetiva, sobrejetiva, então ela é bijetiva. Onde eu quero chegar? Somente as funções bijetivas, que são injetivas e sobrejetivas, têm inversa. Então, para verificar, a primeira coisa, verificar se uma função tem inversa, é verificar se ela é injetiva e sobrejetiva. Ou injetora e sobrejetora, ok? Se uma função f advente inversa, dizemos que ela é invertível, certo? Se ela advente inversa, ela é invertível. Então, eu vou verificar sempre se a função é invertível. Assim, para que uma função f seja invertível, ela deve ser bijetora, ou bijetiva. Né? Então, ela deve ser bijetora. Então, vamos ver aqui. Se uma função f é invertível, então o domínio da f, é igual à imagem da inversa, que é essa aqui. Ó. Então o domínio da função é igual à imagem da inversa da função. Ou seja, presta atenção, tudo que eu levei para lá, achei imagem, a inversa vai trazer para cá. Isso quer dizer, então, que o domínio da função é igual à imagem da inversa da função. Vejam que são os mesmos elementos, certo? E mais, e o domínio da inversa, o domínio, agora esquece aqui, vamos falar sobre a inversa. O domínio da inversa é isso tudo aqui, certo? Ele é igual à imagem da função, exatamente. Então, esses elementos aqui, ó, levam neles, então eles são imagem. Porém, agora, quando eu falo da inversa, eu estou falando que isso aqui é domínio, certo? Então, o domínio da função inversa é igual à imagem da função. Imagem da função está aqui. Esse aqui é o domínio da função, a imagem da função é essa. Tá certo? Inversa de uma relação. Então, vamos parar um pouquinho em função, vamos falar de uma relação. Você sabe que a relação ela é mais ampla. A função ela é restrita, tem regras, certo? Ela não pode ter, os elementos do domínio não podem ter duas imagens e não pode ter ninguém no domínio sem imagem, certo? Mas a relação não precisa. Então vamos falar assim, seja A e B conjuntos não vazios, R uma relação de A e B, e S uma relação de B em A, tal que XY pertence a R, implica que YX pertence a S. Vocês vejam que inverteu, certo? Porque ele está falando da inversa, tá? Nessas condições, e somente nessas condições, R e S são relações inversas entre si. Exemplo.
seja R a relação A de A, né? Conjunto A 1, 3, 5, 7, 9, em B 0, 2, 4, 6, 8, representada pelo diagrama de flechas abaixo. Então, esse aqui é o diagrama, a relação, não função, então, como de relação mais ampla. Então, aqui é permitido, porque relação, ó, esse elemento tem duas imagens, não tem problema, é relação, não estou falando que é função. Esse elemento não tem imagem, não é problema, é relação, não função. E esses dois aqui tem duas imagens lá, sobrou elementos ali, tá certo? Então, essa aqui é a representação do diagrama de flecha para relação, tá? Então, 1 com duas imagens, 3 não tem, o 5 tem mais 6, o 7 tem mais 6, 9 não tem mais, tá certo? Agora, assim, é 1, 0, 1, 2, 5, 6, 7, 6. A inversa de R em relação, tá? B em A, os elementos são pares ordenados que se obtém invertendo-se a ordem dos elementos para cada par ordenado, isto é, elementos 1. Então, olha aqui, ó. 1, 0, 0, 1. 1, 2, 2, 1. 6, 5, 6, 6, 5. 7, 6, 6, 7. Representado R menos 1, que é a relação inversa, né, pelo diagrama. Então, vocês lembram lá que 1 leva em duas imagens. Aqui, então, são dois elementos que levam uma única imagem. Aqui, o 4 sobrava lá, certo? Agora ele sobra aqui. Então, vocês viram que mudou. Agora, o domínio é B e o contradomínio é A. Tá certo? Voltando aqui, ó. Aqui era o domínio e aqui era o contradomínio. Quando eu tenho a inversa, eu tenho, então, agora aqui o domínio é B e o contradomínio é A. Ok? Funções não invertíveis. Fácil. Quando a função não é invertível, quando ela não é bijetora. Quando ela não é ou injetora ou não é sobrejetora. Então, ela não é bijetora. Tá aí, se uma função g, C e D, não é uma bijeção de C e D, então ela não é invertível, tá certo? Técnicas para obter a inversa de uma função. Vamos lá. Se uma função real, de variável real, y, é igual a f de x, é invertível. Então, está dizendo, se uma função real, de variável real, é invertível, sua inversa é obtida seguindo o modo. Então, trocamos o x pelo y, o y pelo x, obtemos x f de y. Então, vocês viram que aqui, ó, eu tirei o x, botei ele aqui, e o y, botei aqui dentro. Então, eu inverti, tá? Veja só, a gente está falando inversa, né? Eu inverti. Inverti quem? As variáveis, tá certo? Isolamos a variável y, após a mudança de variável, efetuamos em 1, tá? Obtendo y igual a f menos 1 de x. Então, vocês vejam, é y igual a f de x, certo? E quando eu consigo fazer a inversa, enquanto y é igual a f menos 1 de x. Então, isso aqui caracteriza a inversa. F elevado a menos 1 é a inversa. Lembrando lá do ensino fundamental, você tem o 2 e o inverso de 2 é quem? É 1 sobre 2. Por quê? Porque é 2 elevado a menos 1. Tá certo? Então, aqui, tirando a analogia lá do ensino fundamental, que eu falei, quem fez o ensino fundamental com o ensino médio é fácil, porque é tudo que a gente extrai de lá. A função inversa também. Então, eu vejo aqui, ó, que é f menos 1. Certo? Exercício. Determinar a inversa da função bijetora. Então, já está dizendo que ela é bijetora, não preciso verificar. Tá certo? Não preciso verificar. Como é que seria que eu tivesse que verificar? Ele ia dar aqui o domínio contra o domínio. Por exemplo, né? R em R+, tá certo? Eu ia ter que ver se esse R+, se encaixava aqui, para ver se o domínio todo está indo contra o domínio, e todo o outro domínio é presente em mais, tá certo? Então, aqui ele já diz que é bijetora, é só eu efetuar. Resolução. Vamos trocar x por y por x. Aqui, ó, x por y e y por x, tá certo? Isolamos a variável y. Então, agora a gente tem que isolar, não é só trocar, tem que isolar y. Vamos para aqui, vamos lá, vamos começar. A gente vai trazer o 5y para cá, tá certo? O 5y para cá e o x para lá. O x vai negativo e aí o y vai dividindo, porque é menos, e aí troca aqui em cima. Assim, a inversa da função f de x, 5x mais 2, é a função f menos 1 de x, x menos 2 sobre 5.
Tá ok? Determinar a inversa da função objetora. Essa aqui nós já fizemos, resolução. Vamos devagar agora, né? Trocamos. Encontramos. Essa aí é a mesma, então apareceu duas vezes. Resolvido e no para resolver. X menos 2 sobre 5. Considerando que a sentença y é igual a 2x sobre 3x menos 1 é a lei de associação de uma função bijetora, então aqui está facilitando a nossa vida, já está dizendo que ela é bijetora, então ela tem inversa, obter a lei de associação da inversa dessa função. Então vamos lá, resolução. Trocamos x por y por x. Ali. Y, x, ok? E agora vamos isolar esse nosso y. Está aqui. Passei, ó, isso tudo multiplicando x, ó, ficou 3xy vezes menos x. E o 2y ficou do outro lado. Agora eu passo esse y para o lado de cá e o x para lá. Então ficou menos 2y e o x era negativo para positivo. E agora eu coloco o quê? Eu coloco o y em evidência, porque eu quero exatamente isolar o y. E passo isso tudo aqui dividido. Tá certo? Então vocês vejam que a inversa dessa função veio a ser essa função. Então a f é menos 1 de x, chama f menos 1 de x, é igual a x sobre 3x menos 2. Tá certo? Essa aí é para a inversa. Exercício proposto. Sendo A e B, considere a função f é b tal que a f de x é igual a raiz quadrada de x. Essa função é invertível e por quê? Então a gente tem que verificar se ela é invertível, tá certo? Então vamos lá. Considerando o conjunto A, 1, 2, 3, 4, e a função f de x raiz de x, verificamos que todos os elementos de A, então vamos verificar. Raiz quadrada de 0 tem A. Raiz quadrada de 1 tem no B. Raiz quadrada de 4 tem no 2. Raiz quadrada de 9 tem no 3. Raiz quadrada de 16 tem o 4. Então vocês vejam que todos os elementos aqui têm imagem A e mais que isso. A imagem é única. A imagem de 0 é só 0. A imagem de 1 é só 1. A imagem de 4 é só 2. A imagem de 9 é só 3. A imagem de 16 é só 4. Então ela é injetiva e sobrejetiva. Não sobrou ninguém. Sobrejetiva não sobrou ninguém. Sobrejetiva não sobrou ninguém lá no contradomínio. Então todo contradomínio é o conjunto de imagem. Injetiva, porque elementos diferentes do domínio, certo? Tem imagens diferentes no contradomínio. Pode ser que seja os elementos. Então ela é uma função invertível, certo? Por quê? Porque ela é bijetiva. Então vamos ver aqui. Certo? E a inversa dela é o quê? Se é a raiz quadrada de x, x ao quadrado. Raiz cúbica de x, x ao cúbico. Certo? Isso se, nesse caso aqui, tá, gente? Nesse caso aqui. Nesse caso, foi dado os conjuntos. E dentro desses conjuntos, eu verifico que a raiz quadrada tem inversa. Certo? E a inversa dela, trocando x por y por x, eu encontro que é x ao quadrado. Uma função A, menos 2, 2, menos 1, 1, 0, 6, 3, 2, tem como lei de associação x ao quadrado mais 2. Essa função admite inversa. E por quê? Então vamos lá. Considerando o conjunto A e a função, verificamos que existem elementos de A, que possuem a mesma imagem B. Então nós temos menos 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6. 2 ao quadrado, 4, mais 2, 6. Menos 1 ao quadrado, 1, mais 2, 3. 1 ao quadrado, 1, mais 2, 3. 0 ao quadrado, mais 2, 2. Então vocês vejam que essa função não tem inversa porque ela não é injetiva, apesar dela ser sobrejetiva, não sobrou ninguém, ela não é injetiva. Tem elementos aqui diferentes que têm a mesma imagem. Então ela não possui inversa. Ela não é invertida. E aí, tentando fazer a inversa dela, o que a gente encontra? Que ela nem é função aqui, ó. Nem é função, porque ela tem duas imagens. Então a inversa nem é função. Então eu não posso dizer que ela é invertida, ela não tem inversa.
O gráfico abaixo apresenta duas funções, fg de domínio 4, 8, de 4 a 8, é um intervalo, né? É intervalo real. Contra domínio CD, de 3 a 7, qual dessa função é invertida e por quê? Então vamos lá. Vamos verificar isso primeiro. Ó, eu tenho 4 e 8 com a mesma imagem. Então isso quer dizer que a função não é... Qual o nome? Ela não é injetiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que elementos diferentes do domínio têm que ter imagens diferentes para ser injetivos. No caso aqui, não. Elementos diferentes do domínio têm a mesma imagem do contra-domínio. Isso descaracteriza a função para ela ser invertida, porque ela não é injetiva, e isso quer dizer que ela não é bijetiva, tá certo? E ela tem que ser bijetora objetiva para ter inversa. Nesse caso, ela não tem. Por que isso? Porque quando eu for fazer inversa, eu vou ter que o 7 vai ter duas imagens. Isso não é função, tá certo? O 7 vai ter duas imagens. Outros aqui também, vários, certo? Vários. Apenas de 3 aqui, ó, que tem apenas uma imagem. Porém, todos os outros, todo o segmento vai ter duas imagens. Então, isso descaracteriza a função injetiva, isso quer dizer que ela não é bijetiva, isso quer dizer que ela não tem inversa. E essa aqui? Agora vocês veem que limitou apenas um braço aqui. Ele veio até para cá, hein? Ó, a G sim. A G a princípio tem, por quê? Elementos diferentes têm imagens diferentes, sempre. Sempre tem imagens diferentes. Então, analisando o gráfico, a gente verifica que essa função é injetiva. Agora, vamos ver se ela é sobrejetiva, se sobra alguém. Não, nesse intervalo aqui, ele pegou todo mundo desse intervalo, porque esse aqui é o menor desse intervalo e pegou esse aqui. E esse aqui é o maior desse intervalo e pegou esse. Então, todos eles estão aqui. Se tivesse um branquinho aqui pulando, aí nós teríamos uma falha, mas não. Todo o contradomínio, certo? É esse aqui, é a imagem de alguém lá no domínio, que é esse. Então, sim, essa aqui tem inversa. Considerando que cada uma das sentenças a seguir é a lei de associação de uma função bijetora, vamos às vezes falar, aqui você está dizendo que é função bijetora, então ela tem inversa. Falou que é bijetora, tem inversa. Obtém a lei de associação da inversa de cada função. O A, y igual a 2x menos 5, B, y igual a 8 sobre x menos 6, C, y igual a 5x mais 2 sobre 1 menos x, G de x, né? Raiz quadrada de x. E o H de x, 5 mais a raiz cúbica de x menos 3. Vamos ver cada uma delas. A primeira é essa, x é igual a 2y mais 5. Eu troquei meu x pelo y, meu y pelo x. E aí agora eu vou tentar isolar ele. Passei o 5 para o outro lado e vou dividir tudo pelo 2. Então essa aqui é a inversa dessa. X mais 5 sobre 2. E aqui a função é y igual a 2x menos 5. O que essa aqui leva, essa aqui traz, certo? Uma faz, a outra desfaz. Agora, substituindo aqui, ó, y por x por y, troquei eles, é só operar agora. Eu vou passar isso tudo aqui multiplicando x. Tá aqui. Agora eu faço a distributiva. Aí eu tenho o y aqui, vou passar esse aqui, 6x para o outro lado. E aí é só dividir tudo por x, que aí o y fica isolado. Tá lá. Então, essa aqui é a que leva, essa aqui é a que traz de volta. É a função inversa dessa aqui. Tá certo? Aqui, troquei x por y por x. Vou tentar isolar. Vou passar isso aqui multiplicando x. Faço a distributiva. E aí tem aqui meu y. Trago esse y para cá e esse x para lá. Tá aqui, ó. Olha lá, ó. Trouxe para cá os 5y e levei aquele x mais, foi como menos. Agora eu ponho esse meu y em evidência. E passo isso tudo dividindo. Aqui está negativo, vou multiplicar em cima e embaixo por menos 1. E aí eu obtenho, certo? Que x menos 2 sobre x mais 5. Então essa aqui é a nossa função e essa aqui é a inversa dela. Tranquilo? Próximo. A g de x, raiz quadrada de x.
Então ele está dizendo que é bijetora, certo? Ele está dizendo que é. Então eu vou aceitar como sendo. E vou achar a inversa dela. Troquei meu x pelo y e meu y pelo x. E achei então a inversa, y é x ao quadrado. Tá certo? Isso aqui, gente, x ao quadrado, vocês sabem que é a parábola. E a parábola toda, certo? Ela não tem inversa. Porém, como ele disse que aqui era bijetora, porque ele restringiu, tá certo? O domínio e o contradomínio, né? Ele restringiu o domínio. Deve ter pego apenas uma parte dela. E aí a gente conta. Agora, somente raiz quadrada e esse aqui não tem. Não tem. Porque aqui a gente encontra, ela não é o quê? Bijetiva. Eu vou encontrar sempre dois elementos do domínio com a mesma imagem, certo? Na parábola. Parábola, dois elementos do domínio com a mesma imagem. Não pode. Porém, como ele disse que a função é bijetora, isso quer dizer que ele restringiu o domínio. Então, eu vou aceitar e vou desfazer a inversa dela. E essa aqui? Vamos trocar o x. Aqui é o nosso y, né? Vamos trocar o x pelo y pelo x. E aí nós encontramos a nossa inversa. Ó. Tá vendo? Passei o 5 para cá, sobrou. Agora eu vou passar a raiz cúbica como potência, né? Como o cubo. Tá? E agora eu passo aquele menos 3 como mais 3, tá certo? Esse aqui está simplificado, porém, a gente pode continuar fazendo aqui ó, o cubo dessa diferença. É o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro vezes o segundo, tá certo? Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. E aí sobra exatamente isso aqui mesmo. Tá? É isso tudo que posso expressar desse jeito para ficar parecido com essa. Essa aqui ficou parecida com essa, tá certo? Gráfico da função inversa. Como é que a gente vai verificar no gráfico? Verificamos já na lei de formação. Agora no gráfico vai acontecer isso. Esboço do gráfico da função. O gráfico de duas funções inversas, f e f menos 1, são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. A bissetriz do quadrante ímpar é a função identidade, y igual a x, tá certo? Então, a função identidade é essa bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, o gráfico de f menos 1, eles vão ser simétricos em relação a essa. Lá em desenho, né? Desenho geométrico, a gente aprende, né? A simetria, tá certo? Então, vamos ver aqui como é que fica. Exemplo. Esse aqui é o gráfico da função e o gráfico da função inversa. Tá certo? Gráfico da função, o gráfico da função inversa. E esse aqui é o nosso eixo de simetria, que é a função identidade, x é igual a y. Então, vocês vejam que elas são espelhadas, né? Então, a simetria aqui é o espelhamento de uma na outra. Então, uma função é a inversa da outra. A inversa de f menos 1 é f, e a inversa de f é f menos 1. Seja f, o domínio dela, de 0 ao infinito, fechado no zero, e o contradomínio, menos 4 ao infinito, tal que a f de x é x ao quadrado menos 4. Esboça o gráfico da f, esboça o gráfico da f menos 1. Então vamos ver. Então aqui, ó. Para esboçar o gráfico da f, obtemos alguns de seus pontos através de uma tabela. Então está aqui, x, y, eu ponho o valor 0 no x, eu encontro menos 4 no meu y. Eu ponho o valor 1 no x e encontro o 0 para o meu, o 3, menos 3 para o meu y. Eu ponho o 2 e encontro o 0 para o meu x. Para o meu y, tá certo? 2 no x. O 3 no x e encontro o 5 no meu y. E aí eu tenho esse gráfico aqui. Então esse é o gráfico daquela função, certo? Agora eu quero o gráfico da inversa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou inverter meu y e o x e vou colocar o 4 aqui, o menos 3 aqui, o 0, o 5, e o 0 lá, o 1 lá, o 2 e o 3. E aí eu tenho a minha inversa. Agora f menos 1. Então parei a minha f e agora eu troquei. Ó. Eu inverti agora, tá certo? Então eu vou inverter aqui também. Vou inverter aqui e os pontos vão aparecendo lá. E agora eu tenho essa inversa vermelha aqui, tá certo? E o meu eixo de simetria, que é a função identidade, faz com que ela seja espelhada.
Lembrando lá do desenho geométrico, né? Essa reta que liga esses dois pontos aqui, ó, ela é perpendicular ao eixo de simetria, tá certo? Por exemplo. Dúvidas nisso? Não dúvidas? Então, parei a imagem e a contra-imagem agora dela.